Olá, começa agora mais um programa Destaques e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na quarta-feira, dia 15 agora, que o governo vai revogar o ato que ampliou as normas de fiscalização sobre o PIX. Ele também afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar uma medida provisória para garantir que as transações via PIX não possam ser tributadas. Sobre esse assunto, eu converso agora com Vicente Ferrer, economista e conselheiro do Corecon. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Ela. Pois é, falando dessa decisão, né? Pegou todo mundo de surpresa. A gente viu aí, muito impulsionado pelo vídeo do deputado Nicolas, né? Que deu impulso aí, foi um recorde de visualizações. O governo automaticamente, digamos assim, voltou atrás dessa decisão. Mas para a gente falar sobre isso, né? O que de fato isso impactaria no bolso do cidadão, da cidadã, de quem está assistindo, né? Do vendedor de pipoca, do motorista de transporte alternativo, o que isso impacta no dia a dia das pessoas, a utilização desse PIX, a fiscalização, né? E a não tributação também. Tá, Elaine, o PIX começou a ser implantado aqui no Brasil em novembro de 2020, né? E esse sistema de pagamento, de transferência, resultou numa aceleração das transações econômicas no comércio de bens e serviços. Podemos dizer que mais que dobrou a velocidade com que se dão os processos de compra e de venda, né? Isso aí, para quem tem uma vida mais pobre ou quem é mais rico, independente de classe social, o Pix hoje é uma realidade, né? Isso fez com que as pessoas andassem com menos dinheiro no bolso, na carteira, evitando problemas, agilizando, e todo um sistema gratuito, de todas as formas, né? Hoje é comum você ver até pessoas pedindo esmola com Pix ali, né? A pessoa está vigiando o carro com Pix. Aí todas as transações sejam informais e formais, então o Pix passou a ser um patrimônio, né? Então, o grande problema foi essa questão do monitoramento, né? Em que se colocava aí um certo volume de recursos para a pessoa física até R$ 5.000 e para a pessoa jurídica a partir de R$ 15.000, né? A partir daí, esse monitoramento ou fiscalização passaria a ter um problema de pagamento de impostos. Esta seria a grande realidade. O governo pensou e fez muito corretamente, né? Porque o Pix hoje é um patrimônio do povo brasileiro, né? Isso é muito bom para a economia, para a segurança das pessoas. E o governo pensou e foi certa essa revogação. E eu acho que a partir de agora vai demorar um pouquinho mais, mas vai se voltar à normalidade, né? E eu acho que desta forma se encerra aí esse contratempo e fica aí o exemplo para o futuro, né? E no caso, por exemplo, né, o que era antes essa resolução, né, de 2003, não era isso? Ela já existia para transações de bancos oficiais, né? Seria uma atualização disso para os bancos digitais? Na prática, o que se daria isso? Que daria o seguinte, em 2003 você já tinha, através do Banco Central e da Receita Federal, todos os dados das pessoas que usavam o cartão de crédito, né? Isso já vem sendo monitorado de lá para cá, né? E assim, por exemplo, a pessoa ganha aí R$ 5.000 e utiliza o cartão de crédito com mais de 10, 15, R$ 20.000 em transações informais, né? Renda que não paga o devido imposto, isso já vem sendo monitorado desde 2003 e a partir de agora, através dessa medida, passaria a ser monitorado todos os sistemas de pagamento e de crédito, né? Envolvendo as fintechs, envolvendo os bancos e tudo, né? Agora não, agora volta novamente àquela situação. Mas já tem no banco de dados da Receita Federal os gastos das pessoas, e a pessoa não tem renda, mas ela utiliza o cartão de crédito de diversas formas e faz os pagamentos. De onde vem essa renda? Esse tipo de observação já está lá registrado na Receita Federal. Agora, no caso, por exemplo, o PIX,
os bancos online, eles não existiam nesse período, né? Passaram a existir a partir de então, há pouco tempo, né? E a gente sabe muito que golpes são realizados e utilizados esses bancos online, né? Esses bancos virtuais. Isso é uma forma também de se ver que pessoas estão usando esses aplicativos de forma enganosa, criminosa até, e entender onde é que está acontecendo isso, esse dinheiro muito rápido, jogos online, né? É uma maneira de fiscalizar isso também, seria? Eu não vejo bem isso. Eu acho que hoje é uma questão de educação. As pessoas precisam conhecer um pouco mais de educação financeira. Isso tem que ser colocado nas escolas, né? E às vezes a boa fé do brasileiro é ludibriada e transações através dos e-mails e dos telefones. As pessoas precisam ter consciência que não se deve, tem que se ter todo cuidado com isso, né? E o Brasil, infelizmente, hoje nós estamos vendo aí uma série de situações, pessoas perdendo dinheiro, as pessoas com boa fé sendo ludibriadas, e eu acho que nós temos que partir no futuro para uma fiscalização mais forte, e a justiça precisa penalizar essas pessoas que utilizam da internet, né? E para enganar as pessoas. Os prejuízos são muito elevados. Eu conheço vários casos de pessoas que perderam recursos vultosos através dessa enganação, né? Pois é, e nesse caso, falando a partir de agora, né, dessa decisão, o presidente vai, no caso, definir uma outra estratégia, né, e a partir dessa revogação, volta-se à fiscalização dos R$ 2.000, o que é que de fato dá na prática isso, a partir de hoje, né, depois dessa decisão da Receita Federal? Fica o exemplo, né? O sistema da Receita Federal também, ela sabe quanto é a sua renda, sabe exatamente se você está usando uma vez ou outra uns valores maiores, às vezes você está fazendo um favor com uma pessoa, às vezes você está emprestando o seu cartão de crédito, né? Que não seja uma constante, e volta tudo à forma anterior, né? Existe o sistema, a pessoa a partir de agora não deve ter mais medo, deve continuar fazendo seu Pix, porque às vezes você recebe o recurso, o seu salário em um banco, você faz um Pix para outro banco que você usa mais, né? Até isso estava sobre observação, mas a partir de agora eu acho que não vai ter mais nenhum problema. Agora, fiscalização significa tributação? Isso é um medo de muita gente, né? Poxa, vai fiscalizar mais, vai tributar mais? Houve um problema muito sério aí, porque a informação foi dada como se houvesse um pagamento de imposto sobre o Pix, sobre essa transação. Nada disso. O imposto ele só pode acontecer quando há aprovação do Congresso Nacional, né? Agora, no caso aí, o monitoramento, a fiscalização do volume que poderia aí ocasionar na identificação de uma receita além daquela que é previsto a isenção, né? Então, obviamente que poderia haver uma tributação se você tivesse um volume acima daquele mínimo, né? No caso aí, os R$ 5.000, ou a pessoa jurídica acima de R$ 15.000, e cair numa certa alíquota. E depois você teria que prestar satisfação ou justificar isso junto à Receita Federal, né? Então, agora, não foi só essa confusão entre a tributação e a monitoração do volume de receita que você poderia obter. Tá, joia. Muito obrigada pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E agora a gente vai para o intervalo e volta em instantes com mais destaques. E a gente fala agora sobre a decisão do dono da Meta, o Mark Zuckerberg, que anunciou 5 mudanças nas suas plataformas, o Facebook, Instagram e o Threads também. As mudanças estão causando polêmica entre os internautas
E sobre esse assunto eu converso agora com o especialista em comunicação e marketing digital, Paulo Pontes, está aqui comigo no estúdio. Paulo, muito obrigada pela sua presença. Para começar, a gente vai falar que 5 mudanças aconteceram a nível dos Estados Unidos apenas, mas 3 mudanças já impactam o Brasil. E a principal delas é a diferenciação da forma de verificar se o conteúdo é próprio ou impróprio para as redes sociais. E quando a gente fala de redes sociais da Meta, para você que está em casa, a gente está falando de Facebook, Instagram e Trends. Anteriormente, nos Estados Unidos, existia dezenas de equipes, a gente está falando de mais de 80 empresas que trabalhavam para fazer a moderação desse conteúdo. Então, essas empresas eram especialistas em fazer o rastreio, identificar esse conteúdo e banir contas que tinham um fluxo de conteúdos inapropriados e também os conteúdos propriamente ditos. Com a alegação de estar privando a liberdade de expressão, a Meta decidiu copiar o método do Elon Musk, o método que é utilizado no X, e passa a fazer essa verificação baseado em denúncias do usuário, que a gente vai chamar isso de notas de comunidade. Então, a partir de agora, nos Estados Unidos, isso já acontece. Qualquer conteúdo ele pode ser publicado livremente e, para que ele seja banido, existe a denúncia de um usuário do outro lado e essa denúncia passa por uma verificação e aí sim esse conteúdo pode ou não sair do ar. Então a gente vê que existe um retrocesso e existe um alinhamento da forma gerencial da Meta e do Elon Musk e o mercado visa que isso coincide desse cavalo de pau que a Big Tech Meta deu juntamente aí com o encontro e o alinhamento do Elon Musk com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. E um fato que é muito importante para a gente, principalmente aqui no Brasil, onde a radicalização é muito forte, são os assuntos ligados à política. Então, desde já, essa mudança já é válida no Brasil. Os usuários, você que está aí no Facebook, no Trends e no Instagram, vai passar a ver ao longo das próximas semanas muito conteúdos políticos sendo sugeridos na sua timeline. A gente ganha para quem faz isso muito bem, então a gente tem aí uma briga entre direita e esquerda. A direita no Brasil faz isso muito bem. A gente presencia essa semana, né, a fake news que distorce o rastreio do Pix para uma taxação, fazendo com que, inclusive, uma das entidades mais importantes do país tenha que voltar atrás em uma decisão. Então, esse processo para o Brasil, ele deve ser muito bem avaliado, porque cada país deve utilizar a sua legislação e as suas especificidades. Um exemplo disso é que o TikTok é da China, mas a legislação para o próprio TikTok da China é muito mais dura do que acontece aqui no Brasil. E para fechar aí com chave de ouro essas mudanças e falando de um prejuízo muito grande, um retrocesso na avaliação de diversos especialistas, é que essa frouxidão da verificação de fatos e dos filtros, inclusive num texto que foi escrito pela Meta em português, deixa muito claro que a partir de então você pode ligar pessoas da comunidade LGBTQIA+, a pessoas ligadas à doença mental e anomalias. Então, o discurso de ódio ele ficou muito frouxo, esses filtros de fatores, eles passam a ser muito inseguros e é um caso a se pensar. Paulo, pois é, essa informação, muitas pessoas têm falado que precisa da regulamentação, né? É como, eu já vi até comparativos, é como se uma determinada plataforma de vendas deixasse não fosse responsável por aquelas vendas, né? Os próprios clientes, vendedores é que definissem o que é verdade, o que é golpe, o que não é. Existe essa preocupação nesse sentido da responsabilidade da plataforma no que é dito, no que é colocado, no que é posto ali, uma vez que a gente tem a inteligência artificial aí, já é realidade, né? O rosto sendo modificado, né? As falas sendo modificadas, às vezes existem postagens que você jura que são verdades, mas na verdade não são, né? Como é que é esse pisar delicado nessa terra chamada rede social? Vamos primeiro dividir que essas mudanças globais, elas ainda não aconteceram, né? Elas estão acontecendo de fato nos Estados Unidos. Até então, nos outros países continua a verificação de fatos, mas tudo indica, e inclusive como o Zuckerberg utilizou Donald Trump como porta-voz, dizendo que ele é o grande aliado para que essa globalização aconteça nos países da Europa e nos países da América Latina. Mas até então, a verificação de fatores ela existe para 5 temas principais: terrorismo, combate à sexualidade infantil,
drogas, golpes e fraudes. Então, dentro desse universo de 5 fatores, ainda existe uma equipe de moderação, mas uma equipe muito resumida, e isso, na verdade, de forma muito disfarçada, porque pegando o histórico, em 2023, já foi vazado, né, a gente já tem isso como comprovado, que a Meta deixou de investir no Brasil para o sistema de verificação de fatos 30%, especialmente aí para a rede de WhatsApp, que hoje é uma rede que é muito utilizada, principalmente uma das redes mais utilizadas para a disseminação de ódio e fake news. No caso, a gente, também para quem trabalha com rede social, né, a gente já conversando para esse público, é uma casa se pensar de pulverizar onde você está, por exemplo, não ficar tão preso a uma plataforma especial. Essa comunicação deve ser pulverizada em várias outras plataformas, em vários sites, enfim, né? Não só parar no Instagram ou não só fazer sua comunicação via threads, enfim, por exemplo. O que se pensa dessas estratégias para quem trabalha com isso? Para quem trabalha com comunicação e tem o objetivo de vender, seja um produto, ou uma imagem, ou um conceito, ou uma ideia, como de fato um político faz, o importante é você entender que você deve estar em todas as plataformas. Existe uma miscigenação de plataformas, cada plataforma sujeita a um perfil diferente, mas hoje tudo começa a ficar muito parecido. O importante é você estar onde o seu público-alvo está. E hoje você pode adaptar o conteúdo para diversas plataformas. Uma mudança muito significativa que se tem hoje no modus operandi da plataforma, no dito cujo aí, algoritmo, é que as coisas mudam muito rápido. Então as redes sociais estão ficando muito parecidas. O short do YouTube, por exemplo, hoje concorre com os vídeos mais longos do TikTok. Até 24 meses atrás, todo mundo tinha na sua cabeça que não poderia postar vídeos longos porque não ia ter um processo de engajamento. E hoje as plataformas já começam a pensar diferentes, entendendo que se eu tenho um vídeo longo e as pessoas conseguem ficar até o final desse vídeo, eu estou tendo um conteúdo hiperqualificado. E com base nisso, por exemplo, os vídeos longos começam a funcionar em todas as plataformas. Paulo, e a gente já está no início de 2025, mas não tem como não pensar que no ano que vem eleição, né? E aí, com base nisso, como é que está sendo esse olhar? A gente sabe que muda muito rápido, né? Tudo muda muito rápido com relação às redes sociais, mas o que já se tem em mente com relação às estratégicas políticas nesse sentido e os cuidados que se deve tomar? Primeiro que ficou muito claro que aquele político que nessas eleições de 2024 se prepararam, que entraram com o dever de casa, ou seja, que construíram uma reputação ao longo de pelo menos 2 anos, e a gente tem exemplos fenomenais, como por exemplo o prefeito de Recife, o prefeito de Mossoró, pegando casos aqui mais próximos da gente, o Nicolas, que já faz esse trabalho muito bem feito, a Tabata, que teve uma ascensão muito grande em São Paulo, o fenômeno e Pablo Massal, que utilizou inclusive de todos os recursos positivos e negativos para fazer esse enfrentamento e a campanha política, todos eles saíram na frente. Então eu falo nesse momento que janeiro de 2025, a pré-campanha já começou e todos os políticos estão inclusive hoje em todas as plataformas. E o que é muito importante que, por exemplo, o Google, você não pode fazer anúncios pagos, né? Então, o máximo de informação que você tiver nas demais plataformas ajuda o nome daquele candidato político ser localizado no Google, seja uma matéria que fala sobre verdade ou inverdade, o Google vai poder captar ali aquela matéria. Então, é importante que se estejam em todas as redes sociais. Mudou a forma de fazer campanha eleitoral no mundo e principalmente aqui no Brasil. Inclusive, falando aqui do nosso estado do Ceará e da nossa prefeitura nesse aspecto, nós somos a prefeitura que mais gastou historicamente no Brasil. E se você comparar a proporção de São Paulo e Fortaleza, os prefeitos de Fortaleza nas suas campanhas gastam mais do que, por exemplo, os efeitos do Sudeste. Isso é uma informação validada na biblioteca de anúncio aí da Meta do Facebook. Tá, joia, Paulo. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta em instantes com mais destaques. E o Festival Jazz e Blues realiza este ano mais uma edição do Música é para a Vida. O programa está com inscrições gratuitas até o dia 20 deste mês. Sobre a iniciativa, eu converso com o Heriberto Porto, coordenador pedagógico do programa Música é para a Vida. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Elaine, pela oportunidade. Pois é, falando um pouquinho... Muito feliz. Que bom falar com você. Tudo bem? Você está bem? Tudo bem. Tudo jóia. Feliz de apresentar, né, essas oficinas.
Pois é, fala um pouco para a gente dessa programação, né, como é que ela está sendo pensada e também dessas inscrições, né, vai até o dia 20. Então, vão ser oficinas de música para jovens, com foco em jovens, principalmente jovens que estão na rede pública de ensino, tanto ensino médio e ensino superior. Os universitários também podem participar até os 23 anos. As inscrições estão no site do festival Jazz e Blues, tem uma ficha de inscrição, e a gente está trazendo professores de grande excelência, professores experientes, renomados, como a Carol Panese, o Fábio Leal, o Rodrigo Braz, professor de bateria, que é professor na escola de Tatuí, uma das mais renomadas do país, né? Então, vamos ter oficinas de violão, piano, contrabaixo, bateria, sopros. É uma professora maravilhosa de João Pessoa, a Dani Dantas. Então, e as oficinas são gratuitas, as inscrições são gratuitas, e os aprovados vão ter também hospedagem, alimentação, e vão poder tocar nesse festival tão renomado, né, durante o Carnaval, esse festival Jazz e Blues, que está na sua 26ª edição. Pois é, falando das inscrições, né? Tem algum pré-requisito que deve ser feito, né? Quem está assistindo que queria participar, que gostaria de participar, você falou dos universitários, né? Tem que preencher algum pré-requisito para fazer a inscrição? Sim, tem que ter entre 16 e 23 anos. Se você tem 24, 25, claro, pode se inscrever, né? Vai depender das vagas, mas o foco são jovens e também que estão inscritos na rede pública, no ensino médio, cursando aí o primeiro, segundo, terceiro ano, ou cursando algum curso universitário. Tem que tocar um instrumento, já tocar, né, pelo menos há 2 anos, já ter alguma experiência com os instrumentos, né? O violão, pode ser também no canto, o piano, a bateria, o contrabaixo, né? Vocês têm acesso a essas oficinas que vão acontecer de 24 a 28 de fevereiro. E aí o festival continua e os alunos se apresentam no palco do festival, dia 1º, dia 2, 3 e 4 de março. Pois é, e falando da programação do festival, conta pra gente o que já está fechado aí pra gente já se programar. Não me preparei para a programação, eu sei que tem sempre, né, nomes muito incríveis, eu teria que ver se já lançaram, né, se eu posso ou não dar um spoiler. Mas como se diz, né? Mas para saber mais informações, assim. O Maurício Einhorn, que é um gaitista, que é o maior, que tem uma história incrível na música instrumental, na música brasileira. O Maurício Einhorn. Eu ouvi esse nome. Tá, mas a programação vai estar nas redes, né, do festival. A programação é gratuita, né, esse ano. A programação para os shows é gratuita. E é muito bom a gente levar essa formação, né, uma grande iniciativa do festival de levar a formação musical, né, para jovens de todo o estado. Nas outras experiências, né, foi muito importante a gente ver jovens que participaram, que hoje são profissionais atuando na nossa música, né? Nomes que são tão importantes, né? Porque há mais de 10 anos o festival tem esse viés da formação musical.
Tá, joia. Muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Elaine. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.